Pierre-Emerick Aubameyang foi oferecido ao Vasco. E a notícia que temos no momento é que o Vasco avalia a contratação do jogador. E no vídeo de hoje eu vou tirar as tuas dúvidas sobre como joga o Aubameyang. Será que ele é um atacante que se encaixa no Vasco ou será que não? Obviamente é um nome gigante que causará muito alvoroço no futebol brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as características dele. Será que ele ainda faz gol? Será que não? Será que vale a pena? Então deixa o like aí embaixo, se inscreve no nosso canal, clica nesse botão de hypar que tá aparecendo aí no YouTube, porque assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é de qualidade e vai recomendar para mais torcedores vascaínos. Beleza? Agora sim, vem comigo. Pierre-Emerick Aubameyang é um jogador gabonês que atualmente tem 37 anos de idade, tem 1,87 m de altura e preferencialmente chuta com a perna direita. Ele tem um valor de mercado de 2,4 milhões de euros, é óbvio, né? Um jogador que já tá com 37 anos, ninguém vai pagar um valor alto para contratar. O interessante para a gente analisar sobre o Aubameyang é os pontos fortes dele. Ele é um centroavante, ele tem como ponto forte ser armador, porque ele dá muitas assistências, sai muito da área, continua se movimentando bastante, cai pelos lados do campo, abre espaço, até por isso ele tem como ponto forte ser um jogador âncora. Ele costuma puxar os zagueiros com ele e abrir espaço para infiltração também de outros jogadores. Só para vocês já entenderem um pouco do estilo de jogo dele. Vou pegar os números dele nessa última temporada, atuando pelo Olympique de Marseille na Ligue 1 da França. Temporada 25-26 ele teve a nota média de 6,92. Você vê que tem bastante movimentação no mapa de calor do Aubameyang. Foram 30 jogos, 23 como titular, 2 vezes na equipe da semana, 10 gols marcados, uma média de 2,0 finalizações por partida e pelo menos acertando uma vez o gol por partida em média o Aubameyang. Foram 21 grandes chances de gols perdidas. E esse aqui é um ponto muito importante, porque assim, o Aubameyang ele faz muito gol, sempre foi assim na carreira dele, mas também é um jogador que perde oportunidades de gol. Isso é normal para qualquer atacante. Ele tem uma conversão de gols muito interessante de 17%. Gols de falta nenhum, né? Gols de dentro da área foram 10 de 56 tentativas, então ele é um atacante que finaliza bastante de dentro da área. De fora da área ele tentou 4 finalizações e nenhuma delas se tornou gol. Foi um gol com a perna esquerda e 9 com a perna direita e um pênalti sofrido pelo Aubameyang. Para mostrar um pouco para vocês como ele é um jogador que também arma o jogo da equipe, 5 assistências, 8 grandes chances de gols criadas, passes decisivos 0,9, passes certos 81% de êxito, passes longos certos ele não vai tentar tanto assim, né? Até porque ele é centroavante, mais 47% de êxito e cruzamentos certos 7% de êxito. Uma temporada que ele ficou um pouco mais dentro da área, mas que também tem bastante movimentação. Cruzamentos certos, 7% aqui de êxito do Aubameyang. Pegando os números dele defensivos, né? Bolas recuperadas por jogo 1,3, aqui não é tanta obrigação dele. Dribles certos, 55% de êxito. Disputa de bolas vencidas, 40% de êxito. Duelos ganhos pelo chão, 41% de êxito. Duelos aéreos ganhos, 36% de êxito. Mas pegando aqui pra gente analisar, né, cara, ele não jogou somente a Ligue 1 nessa última temporada. Ele também jogou as Copas locais. O Aubameyang. Também jogou a Champions League 25-26. Teve uma nota média muito boa de 7,09. Foram 8 jogos, 6 como titular. Distância percorrida 9,9 km. Velocidade máxima de 32 km por hora do Aubameyang. Número de sprints 11,6. Isso aqui é muito legal, né? Porque é um jogador que já tem 37 anos de idade, mas que mantém muito bem a forma física. E ele nesses 8 jogos, cara, marcou 3 gols ao Aubameyang. Assim, números bem interessantes na Champions League também desse jogador. Na temporada passada, 24-25, ele estava jogando a Saudi Pro League. E aí ele teve uma nota média de 7,43. Muito boa, né? 32 jogos, 32 como titular e 17 gols marcados pelo Aubameyang com 3 assistências e 14 grandes chances de gols criadas. Mostra muito do que é esse jogo dele e aqui 18 grandes chances de gols perdidas. Um cara que marca muito gol, um cara muito proativo para a equipe, participa o tempo todo, se movimenta. É um jogador que não é aquele 9 fixo que fica lá parado dentro da área. Pelo contrário, a carreira do Aubameyang sempre foi de um jogador de muita mobilidade. Mas agora vem pro campo e bola entender um pouco das características dele e o que ele pode acrescentar no Vasco. Bem,
Eu peguei esse compilado de lances do Aubameyang lá no canal JM Productions. Ele sempre traz conteúdos muito interessantes nessa pegada. Detalhei para vocês taticamente como joga Aubameyang, jogador que pode reforçar o Vasco nessa temporada de 2026. Centroavante gabonês de 1,87 m de altura e que tem bastante talento, a gente pode falar. O interessante pra gente assim analisar sobre o Aubameyang é que ele é um centroavante que não fica lá preso entre os zagueiros dentro da área. A carreira dele sempre foi marcada por ser um atacante de muita mobilidade, um jogador que tem uma passada larga, ele tem as pernas assim maiores, né? Então ele tem uma boa velocidade e ele conseguiu manter isso apesar da idade. Mesmo com 37 anos, o Aubameyang conseguiu manter isso bem. E tu percebe que ele é um jogador de boa qualidade técnica, né? Ele é um jogador diferente tecnicamente, principalmente da média aqui dos atacantes do futebol brasileiro. Ele teve essa característica de dar o tapa na frente também e aproveitar a sua boa velocidade. E essa capacidade dele de improviso foi algo que sempre marcou a carreira do Aubameyang. Olha só esse golaço que ele marca de bicicleta aí jogando pelo Olympique de Marseille. Jogador que preenche bem a área, tem uma conclusão boa, principalmente nessa região ali mais próximo do gol. É um atacante que costuma ter calma para finalizar e tirar do goleiro. Mas obviamente, como qualquer outro atacante, ele também vai perder chances de gol. Não existe um jogador que não perde chances de gol. Mas sempre está bem posicionado, e esse sim é um dos pontos fortes do Aubameyang para ele sempre marcar muitos gols durante as temporadas. A percepção dele de entender o posicionamento do goleiro, de entender que não dava para ele fazer o passe no seu companheiro e dar essa cavada foi absurdo. Boa qualidade para driblar os adversários. Tu vê que ele ainda é um atacante que tem mais, assim, muita mobilidade de cair pelos lados do campo, de se movimentar, de sair fora da área para participar também do jogo. Faz a jogada aqui do Aubameyang, que ele traz para o meio, busca a finalização, acaba sendo travado. Tentativa de finalização com a perna esquerda. A maioria dos gols que ele marca são de fato utilizando a sua perna dominante, a perna direita. Ele busca mais essas finalizações com seu pé dominante. Ele conseguindo fazer o pivô e fazer o passe para armar uma possibilidade de contra-ataque para sua equipe. E dentro da área ele costuma ser letal, o Aubameyang. Sempre teve muita velocidade, né? A passada dele sempre foi larga. Então é um cara que ele pode jogar em alguns cenários. Ele pode jogar com um time jogando com um bloco um pouco mais baixo, utilizando espaço para correr nas costas da zaga adversária, mas pelo bom posicionamento. E assim, é um atacante de 1,87 m, que conclui bem. Ele também pode jogar em cenários no qual ele está preenchendo a área, como ali. Outro ponto muito legal assim do Aubameyang, dá pra gente perceber ainda no decorrer do vídeo, ele é um atacante que bate muito bem os pênaltis. Vocês vão perceber daqui a pouco. Assim, de muita classe, né? Cara a cara com o goleiro, ele tem esse recurso, essa qualidade para marcar esses gols dando esses tapinhas por cima. Pode ser uma cavadinha ou pode ser esse tapa de fato para tirar ali do goleiro, como vocês viram anteriormente. É um atacante já aprovado no futebol, né? Com 37 anos, eu coloco aí que o Aubameyang tem mais 2 anos pelo menos, ou 1 ano e meio ainda jogando em bom nível no futebol. Olha a qualidade dele, fora da área. Driblezinho curto do Aubameyang para sair da marcação do adversário e depois vai agredir a área e buscar o passe para servir o seu companheiro. Inteligência para esse toque aqui de primeira dele. Baita passe, baita bola. Servindo como assistência e fazendo aquilo que eu destaquei para vocês, né? Sendo esse jogador âncora, sai da área para armar também o jogo um pouco o Aubameyang. E foi mais uma assistência até sem querer, né? Buscou o domínio e a bola serviu o seu companheiro. De novo esse cruzamento dele para assistir o seu companheiro, jogada de linha de fundo. Apesar de 37 anos, ainda é difícil de pegar o Aubameyang quando ele dá esse tapa curto na frente para depois buscar uma jogada mais progressiva, de fato, para o gol. Muitos lances aqui interessantes, né? Com assistência, com passes, para gol. E essa qualidade dele para marcar gols, essas finalizações do Aubameyang sempre foram uma marca na sua carreira. É um cara que tem um tempero diferente, a gente pode falar, na hora de finalizar. E as cobranças de pênalti, cara, ele desloca muito bem o goleiro. Preenchimento de área do Aubameyang, marcando gol mais uma vez. Se antecipando aqui o Aubameyang, preenchendo bem a área e marcando o gol para o Olympique de Marseille. E as cobranças de pênalti dele costumam deslocar muito bem os goleiros, cara. É um exímio batedor de pênalti, o Aubameyang. Excelente posicionamento.
Isso aqui é coisa de centroavante, né? É um dos pontos fortes do Alba, esse bom posicionamento dentro da área. É muito difícil dele perder pênalti também, né, cara? Desloca muito facilmente o goleiro. Tu vê pelo jeito dele de bater na bola. Ele dá quase que uma última passada pulando ali, um mini salto para depois escolher o canto e bater. Tem 1,87 m de altura, não é um cara que tem marcado assim tantos gols de cabeça, mas ele consegue também cabecear e marcar gols pela estatura que ele tem. É um atacante muito mais alto do que os centroavantes atualmente do Vasco, né? O Brenner, o Spinelli. E são atacantes ali que beiram 1,80 m de altura no máximo. Então esse é outro ponto aí que o Vasco ganha. Esse gol aqui do Aubameyang é qualquer nota, cara. Que golaço, que recurso que tem Aubameyang pra jogar futebol. Não é qualquer atacante que tem uma sacada daquelas pra fazer um gol daquele nível. Vocês sabem que não é. Mas um belo gol dele, trazendo por dentro e fazendo a finalização. Atacando a área, né? Essa pequena área, esse espaço entre o goleiro e entre a zaga. É um espaço muito perigoso que às vezes o atacante não consegue atacar, alguns atacantes. E quando fazem isso, geralmente é gol. Mais uma finalização dele que demonstra bastante recurso. E outra coisa que o Aubameyang faz bem, né? Por ele ser um atacante muito rápido, veloz, ele rompe bem essa última linha do adversário. Principalmente se o adversário tiver com a linha um pouquinho mais alta e você tiver um meia que sabe pifar essa bola, o Aubameyang faz bem esses movimentos de ruptura, de ataque à última linha, para dar a opção de passe, né? Não ser só o atacante que dá a opção do pivô, mas que também faz a opção do ataque nas costas do zagueiro. Ao recurso do Aubameyang, cara, a inteligência dele para criar uma solução para um lance que talvez tivesse perdido, né? Ele dribla o goleiro, a bola fica um pouco esticada. Aqui até mesmo sem querer ele conseguiu dar uma assistência. E aí na linha de fundo consegue buscar esse bom passe. Assim, é um cara que tem lenha ainda para queimar, o Aubameyang. Faz um bom lance dele arrancando e fazendo passe. Tu vê ele saindo da área para também criar jogo para a equipe, dar dinamismo ao jogo do time. E esses encaixes assim táticos de fato depende muito do que o técnico vai querer. Mas o técnico que tiver o Aubameyang vai ter muito recurso, porque é um jogador especial. Jogador especial o Aubameyang. Pedala, dá o tapa e busca a finalização com a perna esquerda. Ele tem velocidade para isso e tem ainda uma boa explosão. Assim, é óbvio que não é mais aquele Aubameyang dos tempos de Arsenal, de Barcelona ainda. Mas é um jogador que faria bons jogos de bom nível aqui no futebol brasileiro. Faria gols, porque ele sabe fazer gol, o Aubameyang. Se ele tiver um time minimamente arrumado, ele vai fazer gol, cara. Não precisa de muita coisa, não. Se tiver na alçada financeira do Vasco, em questão assim, eu acho que é mais de salário, tiver um bom ajuste de tempo de contrato, e o Aubameyang é o tipo de jogador que você contrata e consegue fazer um marketing grande, né? Tu contrata um jogador desse nível, tu consegue vender bastante camisa, ainda mais se ele performar dentro de campo. Se ele performar dentro de campo, chegar, jogar, marcar gol, esquece, cara. Vai fazer um grande marketing, tu vai ter um grande nome. Pode ser interessante pro Vasco. Bons cruzamentos aqui dele, né? Conseguindo ganhar a linha de fundo e aí busca esses cruzamentos, tanto pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Flutua bastante o Aubameyang, ele também pode trazer para dentro, como vocês estão vendo, para buscar a finalização. E é assim que joga Pierre-Emerick Aubameyang. Cara, eu contrataria, dependendo dos valores e tudo mais, mas eu quero saber a tua opinião aí embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada dessa janela de transferências do Vasco. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis e fui. E aí, contrata ou não o Aubameyang?